corpo de karma, entre parênteses, alimentos, e corpo de adharma, entre parênteses, vícios. As pessoas só querem boas notícias, elas não querem ouvir a verdade, porque lhe falta vipassana. Vipassana é um termo budista que é ver a coisa como ela é. Realmente como ela é, não importa se ela é atrativa ou repulsiva, bonita ou feia. A gente se preocupa muito com esse corpo de alimentos, que é só isso que o é, mas ele já deveria ter acompanhado o corpo de adharma, mesmo sendo corpo de adharma, vícios, que é onde imprime o sofrimento. Agora o corpo de dor é o corpo físico. Fica nesse jogo, né? Como se fosse um jogo de baralho entre os encarcerados, que é o corpo físico aqui, limitado, muito frágil, e a alma dispersa, mas também inconsciente. Esse corpo já deveria estar com as qualidades anímicas de alma, pelo tempo que estamos sobre a face da Terra evoluindo. Já falamos muito que parece que o corpo não acompanhou a mente. O cérebro não dá no tranco quando vai fazer sinapses, não consegue entender sua própria mente. Quanto ela é o software, né, que deveria obedecer esse hardware. Então, a gente vem aqui falar de verdades nunca ditas, né? Para alguns são verdades malditas, não me fale isso, e ficam corrigindo a gente. E faz parte, é bom, que daí é senso crítico, né? Muito plausível. Mas o que queremos fazer aqui é adidavika, que seria o quê? Um termo sânscrito, né? Para explicar que tem coisas, né, que são fatídicas até, inevitáveis, porque são do ambiente contra o ente. Na verdade não é um contra punitivo, pejorativo. É as leis da natureza. Ou você se torna um com ela, por exemplo, se você ficar amigo do seu inimigo, você não tem mais inimigos, né? Se você se juntar à turma, se não pode vencê-los, junte-se a eles, né? A gente foi criado ouvindo isso. Parecia uma asneira, uma bobagem, mas é verdade, né? Os pais da gente diziam, vai lá, né? Revida, não deixa eles te derrubar lá na escola, ou você se junta na turma. Fazer o quê? Esse dia até eu fiz um vídeo que eu tive que tirar fora, excluir. Que eu fui falar, vocês, a humanidade toda reclama que o mundo é muito cheio de egoísmo, não sei o quê, né? Aí reprime tudo do ego. Aí o ego continua desejando, porque vocês não vão entender se a gente falar que há uma causa para isso acontecer. É inevitável, como dizer para o animal, animal, não seja um animal, né? Não tem como, animal é animal. O pior é um humano querer ser animal, né? Descer, né? A escalinata, descer a escala vai estragar o compasso da música. E também o que queremos fazer, né? E abnesia, ou abnivésia, que é a perda do medo da morte, né? Negar isso. É um dos klossas. Klossas são misérias existenciais, misérias humanas. Então, o que fazer, né? Aí a gente começa a maquiar, começa a pegar o boneco e começa a inventar moda. Eu me lembro que eu tive, né, grandes problemas. Eu fui parar em divãs que não me adiantaram nada, que acabei entendendo no ir, no caminho eu já estava entendendo. O que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta que a gente quer que, né, se faça, que a gente convida a fazer. E eu tinha muito medo da morte, mesmo com meu atavismo já, que era para ser considerado na época como uma dádiva, tinha o paradigma da minha família, dos meus pais, a crença enraizada que não deixava eu ver que aquilo era natural.
E nesse mundo aqui, tudo que é natural vira normal, né? Se não for casual, for uma coisa assim que, né, me dá lucros, né, que eu posso palpar. Então, se fosse para esperar palpar, você não respiraria. Tranca o ar aí porque você não toca e nem o vê. Não sei como, né, a maioria dos céticos ou terraplanistas né, do intelectualismo lógico não morreram ainda sufocados. Né? Até de se estranhar como é que estão aí respirando algo que eles não podem ver e nem tangenciar. Então, o que a gente vem fazer aqui é só isso, né? Fazer a gente ficar em paz dentro desse corpo mortal e dentro dessa alma viciosa. Porque ou você resolve, por exemplo, você quer parar de doer, parar de sentir fome, miséria, você tem a alma, um dia você vai ficar lá. Aí você vai viver sim só de prana, você não vai comer arroz e feijão, né? Agora aqui não tem como viver como na alma. Ai, mas eu não gosto desse assunto de alma, é muito fantasmagórico. Mas você gosta de viver de prana? Só quem vive de prana é a alma. E o que dizer do espírito, que vive de nada? Você não consegue conceber o nada quando a sua cabeça está cheia de tudo. E tudo, talvez, coisas que não sejam verdade, né? São as próprias maias autocriadas. Então, eu voltando, né, para terminar aqui, para não ficar muito longo dessa vez, eu tinha problema com timidez, tudo mais, né? Eu olhava os outros meninos, né, com porte maior que o meu, eu via os homens, né, fortes, eu pensava assim, né, até nos filmes, aquele é o ideal, eu deveria. Sabe por quê? Porque esse corpo aqui é como se fosse uma criança, né? É o caçulinha, ele quer imitar os irmãos. Somos 7 irmãos dentro de nós mesmos, nós temos uma família autocósmica, né? Assim, mesmo que você seja um pária da sociedade, não tenha família, seja registrado. Por exemplo, aqui, se você não tiver nome, você não existe. Está ali na tua frente, esbarrando nas pessoas. Mas, civilmente, socialmente, você não é nada. Então é obrigado a ter um nome, um número. Porque é tudo, né, uma imitação barata do cósmico. Acima como é abaixo. Temos um número, sim, real, monádico. Temos um nome, sim, da nossa comunidade de mônadas. Até esse dia eu falei sobre os nomes sagrados, né? A letra que mata, o nome secreto. Todo mundo vai descobrir um dia, mais cedo ou mais tarde. Não adianta fugir disso. Ficar pegadinho aí nos seus títulos, né? E o nome que está ali. Aquele nome, sim, é um fantasma. Porque ele passa. Não vê que quando você vai, por exemplo, ver esses filmes de fantasma, até documentários, até bem ah, verossímeis, o fantasma ele aparece e passa. Ele não fica dando tchauzinho o tempo todo, né? Mas só que na verdade o fantasma mesmo é esse que aqui está vendo o fantasma, né? Esse corpo físico, esses sentidos limitados, sem sentido muitas vezes, que a gente não usa em toda a sua plenitude. Então, aí a gente quer modificar o corpo, a gente quer se moldar, a gente quer, né, seguir um modismo para o quê? Que na verdade um falso conhecimento é a avidya, né? A avidya é um prefixo em sânscrito de negação, como adharma, né? Não é dharma. Para o quê? Para a negação do poder real. Nós somos super poderosos, né, num conceito espiritual, né? Até o conceito de Atman, que algumas, acho que o brahmanismo, ele usa até como termo para a alma. Ou Brahmapada, uma coisa assim. Porque o sânscrito, não adianta a gente trazer sânscrito de novo, essas yogas tradicionais, essas escolitas, né? Ficam trazendo um negócio, daí para dar uma falsa sensação que fala bem. A gente não está aqui para falar bem, a gente está aqui para bem falar a verdade. Ok, pessoas? Então a gente só está querendo aqui, né, perder tempo tentando imitar uma coisa que não é como isso aqui. É uma coisa muito mais ampla que isso aqui um dia vai ter que compreender para se tornar aquilo lá.
seja pela evolução, pelo tempo da natureza ou pelo tempo de sua esperteza. Isso pode acontecer sim em sua existência. Não espere a morte chegar para você ter a falsa sensação, como diz a música do Raul, né, de que você vai para lá com a boca cheia de dentes. Muitas vezes não sobra nenhum sorriso. Paz vivencial a todos.